Opa, economia e agora? O assunto hoje é trânsito, é mobilidade urbana, é a vida acontecendo no trânsito. Mas, Fabiano, o que tem a ver isso com economia? Tem tudo a ver com economia. O tempo preso no trânsito é também um problema econômico. As vidas perdidas nas rodovias, nas estradas, nas vias das cidades também são um grande problema. Difícil uma análise econômica tão abstrata ser transformada em algo tão prático. Mas o fato é que a gente vai falar disso aqui no programa para tentar elucidar o que é o momento da mobilidade urbana, esse assunto que tem sido discutido há muitos anos, obras que precisavam ser feitas, muitas foram feitas, outras não. Qual que é o panorama? A gente vai discutir isso aqui no programa e eu tenho a honra de receber o consultor em trânsito, professor Osias Batista Neto. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Economia Agora pela primeira vez e a gente discutindo esse assunto muito importante no que diz respeito à economia, né? Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos em frente. Osias, mobilidade urbana e economia, esses dois assuntos, eles acabam sendo entrelaçados, mas chama muito mais atenção pela imobilidade urbana, né? Estamos criando gargalos no trânsito que dificultam a locomoção e logo dificultam a economia. O que a gente pode falar da atual situação do trânsito nas grandes cidades brasileiras e, claro, em especial as grandes cidades mineiras, Belo Horizonte, Contagem, Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba, cidades grandes que já começam a sofrer com esses gargalos, né? Na realidade, nós não estamos criando gargalos, nós estamos aumentando a quantidade de pessoas que usam o sistema viário que é restrito. Então, à medida que você aumenta a demanda de veículos, que você coloca uma quantidade enorme de veículos passando onde antes não passavam, né, esses pontos se transformam em gargalos. Então, nós não estamos criando gargalo, ninguém está diminuindo a capacidade do sistema viário. Né? Pelo contrário, se faz uma tentativa de ampliar essa capacidade. Mas nós estamos chegando, nós sabemos que à medida que a economia vai desenvolvendo, a propriedade de veículos aumenta, a indústria automotiva no Brasil é uma das locomotivas, sem fazer trocadilho com a mobilidade da locomotiva, mas é uma das locomotivas da economia brasileira. Então, nós vamos ter cada vez mais veículos na rua, cada vez mais gente utilizando o transporte privado, que é um problema seríssimo hoje. Nós vamos falar disso aí ao longo dessa nossa conversa. Pois é, seríssimo, né? E o detalhe, e um dado, já que a gente tem que colocar em número, né, para a gente discutir esse assunto, é uma pesquisa, inclusive da Agência Nacional de Transportes, né, com outros órgãos, chegou a um número de 50 bilhões de reais o custo anual dos acidentes no Brasil. É um custo elevado demais, 50 bilhões, mas tem muita coisa que não dá para mensurar, como a gente falava aqui até antes de começar o programa, né? A vida, quanto vale a vida? Não tem como mensurar, já diria aquela canção do Engenheiros do Havaí, quanto vale a vida depois da meia-noite, depois do sinal? Não tem como dizer, né? Quanto que vale uma vida. Isso. Esse custo, quando a gente fala de 50 bilhões por ano, quer dizer, é muita grana, 50 bilhões por ano. É um custo que está diluído tanto na parte governamental quanto na sociedade como um todo. Então, você tem custo dos acidentes, desde o custo das avarias, dos carros estragados, dos caminhões perdidos, dos ônibus perdidos, né, do equipamento, semáforo destruído, toda essa coisa física que acontece, até todo o custo pelo que o acidente causa às pessoas. Então, você passa a ter custo de internação hospitalar, o custo do resgate, de buscar as pessoas nas rodovias ou nos acidentes e transportá-las com segurança para algum hospital, né? O custo desse tratamento, da hospitalização, o custo das mortes que acontecem. Tá? Veja bem, não entra nesse custo, por exemplo, a perda de produtividade que o país tem quando uma pessoa em idade ativa, profissional, perde a vida no acidente.
né? E aí nós somamos ainda os custos das pessoas que ficam sequeladas. Hoje nós temos cerca de 32 mil pessoas por ano morrendo de trânsito no Brasil, né? Já foram 44 mil pessoas. Hoje está na faixa de 32, nós falaremos depois por quê. Mas 200 mil pessoas sequeladas, feridas, que têm um custo hospitalar, custo de medicamento, custo de tratamento, que esses custos são altíssimos. Pois é, e aí você tem esses custos altíssimos, você tem uma questão da mobilidade, e tudo passa, professor, pelo nosso uso do carro, como o senhor bem destacou, tendo aí a locomotiva, e a gente, né, fez um trocadilho com a locomotiva, mas é a grande força, né, das montadoras. Mas a gente pode dizer que o carro, no que a gente, como foi bem colocado, né, o estrangulamento nas vias, ele não é criado pela cidade, sim pelas pessoas que passam a utilizar veículos. A gente pode dizer que o carro é um veículo próximo de ser extinto nos próximos anos, até por uma sobrevivência. O investimento no transporte público será a saída para a questão da mobilidade e logo para a questão social e para a questão da economia? Você pensa o seguinte, né? O carro, e as pessoas não pensam nisso, o carro é o meio de transporte menos eficiente que nós temos, de todos, o menos eficiente. Vamos fazer uma avaliação rápida. Imagina que um carro pesa 1.200 quilos e vai levar uma pessoa de 60 quilos. O peso da pessoa é 5% do peso do carro. Então, todo combustível que você coloca no carro está 95% transportando o carro e 5% transportando a pessoa. Então, você tem já uma perda gigantesca, né? Você tem que transportar o carro para transportar uma pessoa, e a grande maioria dos carros anda com uma pessoa apenas dentro do carro, né? A média nacional é 1,4 pessoas por veículo, então é muito baixa, muito pouco usado. Desses 95% de combustível que gasta, um motor normal de boa rentabilidade, boa produtividade, tem um nível de eficiência entre 30% e 40%, ou seja, grande parte desse combustível ainda está virando calor, está saindo jogado fora em calor pelo sistema de exaustão. Então veja como é que ele é extremamente pouco eficiente. Depois, 95% da vida útil de um carro fica parado na garagem, no estacionamento. O meu está aqui no estacionamento do meu prédio agora, imagino que o seu também deve estar. Então, os carros ficam 95% do tempo, fica parado, o tempo todo parado, né? E quando você chega numa via pública, um carro gasta 25 metros quadrados, andando ou parado. Porque parado ele tem área de manobra, você tem no estacionamento, você tem toda aquela área. Então, em média, 25 metros quadrados. Você calcula quanto das nossas cidades são usados por carros parados, ou mesmo os carros em deslocamento. Então, com essa eficiência tão baixa e com o número de pessoas crescendo, com a necessidade da mobilidade das pessoas, nós temos que encontrar uma outra forma, que é o transporte público. E o transporte público vive esse dilema terrível que nós estamos passando agora, é o seguinte: ele não cabe no sistema viário. Não cabe, está tudo lotado, congestionado de carro. Onde que eu vou pôr ônibus? Não adianta eu ter um ônibus chique, bacana, ar-condicionado, servindo champanhe, caviar, não adianta. Você ficar preso no congestionamento. Então, nós estamos vivendo um processo muito difícil, porque à medida que você está congestionado, para você conseguir ter mais ônibus passando por hora, você tem que ter mais ônibus na rua. Quanto mais ônibus na rua, mais congestionamento você tem. E quanto mais ônibus na rua você precisa, mais caro fica a sua passagem. Quanto mais caro fica a passagem, mais gente vai tender a procurar um outro sistema de transporte, seja a motocicleta, seja o carro. Então, nós estamos num momento muito ruim da mobilidade no país. Fiquei imaginando aqui, professor, o que seria um ônibus com caviar e champanhe. Seria até interessante para enfrentar, porque o que a gente tem nesse momento é a falta deles, né, professor? E aí é um assunto porque o que a gente está vivendo agora, inclusive em cidades como Belo Horizonte, são empresas que fizeram uma nova negociação para reverem os contratos devido à alta do diesel. E aí a gente teve uma redução no número de viagens drástica, ou seja, até mesmo o transporte público que a gente tem agora, ele vai ter que ser repensado
até mesmo a forma da combustão, né? De repente pensar veículos elétricos, talvez, ou seja, até o que a gente tem vai ter que ser modificado, professor. Com certeza, com toda certeza, né? E você pode, quando a gente fala da quantidade de veículos que está rodando, é só a gente imaginar o seguinte: quanto mais você precisa de colocar ônibus na rua para manter o mesmo serviço, só você faz uma continha rápida, né? Se você leva um ônibus, leva 1 hora para ir de um ponto final, ir lá no centro e voltar, daqui a 1 hora eu tenho outra viagem. Mas se esse cara levar 1 hora e meia, eu vou precisar ter um outro ônibus para fazer as viagens nesse período de meia hora que ele ainda não chegou. Eu vou ter que ter mais frota. Quanto mais congestionado, mais frota eu preciso ter. Mais frota eu preciso ter, mais cara fica a minha tarifa. Quanto mais cara a tarifa, menos gente vai andar de ônibus, né? Então, veja que ciclo vicioso. E só se rompe, primeiro, quando você conseguir ter um sistema de transporte que seja mais barato, e o mais barato é difícil, como que ele vai ser mais barato? Se eu conseguir prestar o mesmo serviço com menos ônibus. Então, independente se o ônibus é elétrico, se o ônibus é diesel, eu tenho que criar sistema que o ônibus não fique preso no congestionamento. Então, eu tenho que investir em sistemas de transporte inteligentes, com pistas exclusivas, com faixas exclusivas. Eu tenho que investir onde é possível, em termos de geografia, em termos de geologia e topografia, eu tenho que investir em sistemas que sejam subterrâneos, né, para poder passar debaixo dos congestionamentos. Então, tem um caminho grande para ser seguido aí, que não é um caminho rápido. Infelizmente, nós marcamos muito passo ao longo desses anos todos. Quem está aqui em Belo Horizonte, quem conhece Belo Horizonte, sabe a dificuldade. Nós temos a mesma linha de metrô, começou em 1981, foi implantado em 1986, teve um espasmozinho em 1995 e é a mesma desde então. Não tem investimento, não tem nada nessa área. Então é difícil o ônibus conseguir dar conta do recado. E aí vai degradando, vai ficando cada vez pior, vai ficando esse inferno que a gente está vivendo. Eu me lembro de ter conversado com o senhor para uma reportagem há um tempo, falando sobre as estações, né, de alimentadoras de ônibus, né, estação Diamante, a estação Barreiro, depois as outras estações, né. Talvez uma das coisas positivas, né, do que a gente teve na integração do trânsito na capital nos últimos anos, né, que foi você deixar a periferia mais próxima do centro. Você teve um caminho ali mais bem pensado no que diz respeito a isso, só que a mesma situação das estações hoje, você percebe ônibus que cortam, ônibus que fazem um transporte, né, de passageiros ali dentro da cidade, cortando uma rodovia, que é o anel rodoviário. Ou seja, até isso é um problema também a ser pensado, é um estudo que precisa ser organizado, porque quando eu vejo ônibus passando já numa rodovia, cortando uma rodovia, e aí eu quero chegar muito no assunto do rodoanel, professor. Só que a gente vai ter que ir para um breve intervalo e na volta eu quero conversar sobre esse rodoanel, se é que ele tem realmente essa efetividade para modificar esse trânsito na região metropolitana. Enquanto isso, a gente vai para o intervalo. Eu agradeço demais a sua audiência aqui com a gente no 527 Claro HD, no 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. A gente vai, mas volta.